Dorival Júnior demitido da seleção brasileira. Vamos falar sobre isso e sobre os possíveis substitutos do Dorival nesse vídeo aqui. Eu queria primeiramente falar que são 7h30 da manhã, eu tô dormindo ainda, tá? Mas é que foi ontem à noite, não deu pra eu gravar, então eu tô gravando isso aqui nesse sábado pra lançar esse vídeo pra vocês, porque me perguntaram muito minha opinião sobre isso. Eu quero agradecer vocês, tá bom, gente? Chegamos aí a 50 mil inscritos nesse canal, que é um canal bem novo. Eu comecei no ano passado. Não posto tantos vídeos aqui quanto eu gostaria, mas pra quem me conhece fora daqui, desse canal específico, sabe que eu tenho 500 outros canais, é complicado lidar com tudo e alimentar todos os canais com conteúdo, mas esse ano eu já dei uma aumentada aqui, eu pretendo fazer mais, gosto muito de falar de futebol. Então obrigado por ter chegado aí a 50 mil inscritos e muito obrigado pela grande audiência nos últimos vídeos sobre a seleção brasileira. Eu sempre vou fazer coisas sobre a seleção brasileira aqui. O vídeo aqui no canal foi muito bem. Meu vídeo no TikTok fez mais de 600 mil views. Então agradeço muito. Agradeço também os corintianos e palmeirenses que vieram aqui ontem ver o vídeo do... Foi ontem? Foi ontem. Do Corinthians e Palmeiras e tal. Obrigado a todo mundo que me acompanha aqui. Eu gosto muito de falar de futebol. É uma paixão que eu tenho também como torcedor, como a maioria de vocês também. Mas vamos falar então, galera. A gente comentou no Várzea na sexta sobre o Dorival não tinha sido demitido ainda e sobre as possibilidades da seleção brasileira. De fato, o Dorival foi demitido. No dia daquele vexame histórico, daquela vergonha, daquela humilhação que a seleção brasileira sofreu, já se sabia que ele ia sair. Não existia nenhuma possibilidade dele ficar. Eu acredito que uma derrota simples para a Argentina manteria ele no cargo, porque o Edinaldo não tem pulso nenhum também, não tem nenhuma noção do que tá fazendo lá na CBF. Mas o fato é que o Dorival deveria ter sido mandado embora depois da Copa América. Era ali. Ali você já sabia que o trabalho não ia andar mais. Então a gente perdeu um tempão desde aquele jogo lá contra o Uruguai. Não demitiu, manteve, continuou. E de novo, galera, a gente já falou isso várias vezes nos programas e tal. O Dorival é um bom técnico, cara. O Dorival é um cara... eu conheci o Dorival pessoalmente. O cara é excelente. E você vai... Todo mundo que conhece o Dorival, que jogou com ele, vai elogiar ele. Só que, de fato, ele não é um técnico do nível para assumir um desafio desse tamanho. Não dá, não deu. Isso tá muito óbvio pra todo mundo. Eu não vi ninguém, nem da mídia e nem de torcida, defendendo a permanência do Dorival do cargo, porque ele acha que ele pode fazer um bom trabalho. Eu vi gente defendendo, tipo assim, pô, falta só um ano pra Copa, e agora? Fudeu. Eu entendo isso, certamente. Mas não é como se não tivesse dado certo em outros momentos substituir técnico em cima da hora. Isso acontece no futebol muito e muitas vezes tem resultado. Então, quais são as nossas opções agora? E as informações que estão rolando, de novo, não tem nenhuma informação oficial. Não tem nenhuma informação oficial que a CBF está fazendo A ou B. As informações que eu vou falar aqui são passadas pelos jornalistas que têm as informações. E a gente sabe como é que funciona o futebol, tudo vaza. Então vamos lá. Quando tiraram o Dorival, o plano A, de novo, era Carlo Ancelotti. Eu acho que o Carlo Ancelotti é a melhor opção para pegar a seleção brasileira? Sim. Talvez ele seja até melhor do que o Guardiola, na minha opinião, para a seleção brasileira. Ele seria o nome perfeito por todo o histórico que ele tem. O momento da carreira, pela idade também, questão de trabalhar com brasileiros que já conhece, tá no maior clube do mundo, a pressão não vai ser uma questão, o cara que consegue armar o time de diversas maneiras, se adaptar a situações, bom de vestiário, tá? Então o Ancelotti seria a melhor opção, sem dúvida. Só que aí tem algumas coisas. Primeiro, tinham conversas sim, para ele vir lá atrás. Só que o Edinaldo foi tirado do cargo de presidente da CBF. E aí essa história miou, ele renovou com o Real Madrid. E a minha impressão, é que o Ancelotti não gostou nem um pouco disso e ficou meio... Porque toda vez que vamos falar de seleção brasileira após esse episódio, ele trata a situação meio que foda-se, sabe? E cara, pra gente pegar o técnico estrangeiro da seleção brasileira, a gente ter o primeiro técnico estrangeiro comandando a seleção numa Copa do Mundo, eu acho que tinha que ser um cara que quer muito. E não parece que o Ancelotti quer, e não é nem culpa dele. Eu até concordo com ele. Ele tá no maior clube de todos os tempos. Ele pode ser campeão de novo. Ele tem uma máquina de um time na mão. O contrato dele vai até o meio do ano que vem. A chance dele vir é nula, eu acho. Tá? E aí começaram a se falar de outros nomes. Falou-se de Felipe Luiz, que já foi descartado. Falaram um pouco de Renato Gaúcho, mas não é o caso também. Aí sempre veio o nome do Abel Ferreira e tal. Mas hoje,
O que é mais provável? Jorge Jesus, tá? As apurações contam que, inicialmente, o Jorge Jesus ia querer terminar o contrato dele com o Al Hilal para aceitar, que seria depois do Super Mundial. Depois do Super Mundial, já passou uma data FIFA. Então esse é o grande dilema. O que você faz? Ah, beleza, o Jorge Jesus quer, mas aí, pô, a data FIFA vai sem técnico? Ou vai com o interino, Ramon Menezes? Não me parece uma boa ideia. Eu acho que, pô, já não tem muito tempo. Então o técnico da seleção tem que pegar essa data FIFA também. O tempo do Jorge Jesus no Al Hilal realmente está chegando ao fim. E uma multa rescisória agora para ele do Al Hilal não seria muito alta porque falta pouco tempo para acabar o contrato. E aí outras apurações depois, é tudo muito rápido futebol, falaram que o Jorge Jesus estaria disposto a sair do Al Hilal antes do Super Mundial para pegar a seleção brasileira, que o Jorge Jesus acompanha a seleção brasileira, vê todos os jogos e tá querendo muito. Então, não é porque eu sou flamenguista, clubista e tal, não é por isso. Mas se você vê as opções que nós temos agora, eu acho que o Jorge Jesus é um nome muito interessante. Porque assim, galera, olha, torcedores de outro time não vão gostar do que eu vou falar aqui. Mas o que eu tô falando é um fato, é uma realidade. Se você não gosta da realidade, bate com a cabeça na parede, porque é a realidade que eu vou falar aqui. Existe o futebol brasileiro antes e depois do Jorge Jesus, o Flamengo Jorge Jesus. Tá? O futebol brasileiro se tornou outro depois de 2019. E eu acredito que esse ano específico ele foi fora da curva para todo mundo, inclusive para o Jorge Jesus. Não é que o Jorge Jesus é o melhor técnico de todos os tempos, não, mas o que aconteceu naquele ano gerou um impacto aqui no Brasil que tá até agora sendo visto. Mudou. O futebol mudou no Brasil depois daquilo. Não só por todos almejarem fazer o que o Jorge Jesus fez naquele ano, como a vinda dos técnicos portugueses para cá. Que agora tem um monte, e antes não tinha nenhum. Ou um ou outro. Salvo, assim, exceções. Mas o Abel Ferreira tá com de quê? Quem que começou essa história? Então, o Jorge Jesus tem um impacto no futebol brasileiro gigante. E tem uma identificação com o futebol brasileiro. E tem pouca rejeição das outras torcidas. É claro, o torcedor odeia o Flamengo. Mas você não vê, você acompanha a rede social, vê o que os torcedores estão falando. Não tem uma rejeição do Jorge Jesus por causa da ligação dele com o Flamengo, não. Então, cara, pra mim é um nome óbvio e é o nome que tem que ser trazido. Nesse momento, pra mim é o nome correto pra seleção mesmo. Porque nós não temos muitas opções, é que tá. Os grandes técnicos estão empregados. Aí muito falou, e o Klopp? Cara, o Klopp é pica. Olha, o Klopp, isso é difícil. O Klopp, eu acho o Klopp mais técnico que o Jorge Jesus, sim. Tá? Claro. O Klopp é lendário. É uma das figuras mais importantes que a gente tem de técnico da história do futebol. Excelente com o grupo. É foda. Klopp, puta que pariu. Só que, primeiro, ele saiu do Liverpool porque ele não aguentava mais aquela pressão dia a dia, não sei o que, ele queria uma tranquilidade depois de tanto tempo com o clube. Ele tá numa posição de dirigente e tal, no RB, né, no grupo do Red Bull. Mas, cara... E aí, pode ser bobeira minha que eu vou falar aqui. Eu queria saber de vocês se é bobeira ou não. A gente trazer um técnico alemão, gente. Depois do 7x1. Eu não consigo. Eu não consigo admitir. Desculpa. Pode ser o que me chama do que você quiser por causa disso. Mas eu não consigo enxergar um técnico alemão comandando a seleção brasileira depois do que os alemães fizeram com a gente em 2014. Eu não acho que a gente tá pronto pra isso, sinceramente. Num momento ruim da seleção. Se a gente tivesse, tipo assim, Hexa, aí o técnico que tava, tchau, não quero mais, é uma coisa. No momento de baixo, a gente trazer o alemão depois do 7x1. O brasileiro já tem uma resistência muito grande a qualquer tipo de estrangeiro na seleção brasileira. Como técnico. Imagina o alemão. Eu sei lá, pode ser bobeira minha, tá? E aí vocês me falam. Mas é uma questão pra mim. E o Jorge Jesus, além de tudo, ele é um técnico estrangeiro, claro, mas ele tem identificação aqui com o Brasil. Ele conhece o nosso futebol. E eu, pelo que eu olhei também, da internet e tal, a galera tá aprovando, aqui no Brasil, o nome do Jorge Jesus. Vamos ver o que vai acontecer. O Edinaldo não pode perder mais tempo, então eu acho que ele vai acelerar esse processo. E mesmo que não anuncie, a gente já vai saber se fechou ou não na próxima semana, eu acho. Eu tô torcendo. Tomara que ele venha.
E aí o Jorge Jesus vindo vai trazer um novo gás para a seleção, principalmente para a torcida. E vamos ver o que vai acontecer. E as informações são que a situação dele com o Neymar, ele vai resolver, que não é um problema, não é um impedimento. E na verdade, ele nunca quis ter problema com o Neymar. O que ele fez foi uma avaliação que o Neymar não tinha condição física para o que ele precisava. Era isso. E que se o Neymar tiver a condição física, e é um grande se, porque o Neymar tem que se cuidar melhor, e eu pelo menos avalio assim, ele vai pra Copa, ele vai pra seleção. Essas são as informações que tem. E é óbvio que vai, pô, o Jorge Jesus é maluco, pelo nosso maior craque não levar, se tiver em condições, tá entendendo? Já aconteceu, tá? O Romário é um exemplo, mas foram outras questões aí. E não parece que é um problema nesse momento. O Jorge Jesus não tem esse problema com o Neymar. Tá entendendo? Então, vamos lá, o que vocês acham, galera? Dorival demitido e Jorge Jesus na seleção? Comenta aqui, tá bom? Obrigado pelos 50 mil inscritos mais uma vez. A gente se vê em breve, gente. Tchau.